Olá, estamos de volta pela TV Terra do Sol e está no ar o Notícias de Fortaleza. O tema de hoje é a adoção de praças e áreas verdes. O programa é iniciativa inovadora e visa promover a qualidade e a melhoria urbana das áreas de lazer, parques, praças e passeios a partir da parceria entre a Prefeitura e diversos segmentos da sociedade civil. Comigo no estúdio para falar sobre o tema, a coordenadora de políticas ambientais da Selma, Edilene Oliveira. Olá, seja bem-vinda. Bom, vamos conhecer esse projeto, né, que veio aí de forma inovadora, né? E como é que foi essa trajetória? Como que a Prefeitura de Fortaleza viu a necessidade de se fazer um projeto voltado para essa área? A gente entende a responsabilidade compartilhada como uma premissa muito importante, que a cidade, que o dever e o direito à cidade, ele é de todos, né? Então, há um dever do poder público no sentido de promover, né, de prover a população de políticas públicas, mas também nós entendemos que há necessidade dessa mão dupla, da participação do cidadão. E nessa perspectiva, em 2013, foi identificado que já haviam experiências pontuais de adoções e a grande inovação foi, a partir de 2013, um decreto, né, do prefeito Roberto Cláudio, onde traz aí a adoção de praças, áreas verdes, espaços públicos como uma política pública permanente. Né? A partir daí, qualquer empresa, associação ou mesmo o cidadão, a pessoa física, passou a ter a possibilidade de adotar um espaço. Então essa foi a grande inovação no caso, pegar uma ideia, né, que já estava funcionando e transformar isso em política pública para que todo mundo possa ter acesso a essas praças e poder adotar. Exatamente. Então, pensando na capilaridade, essa parceria com as regionais é fundamental porque a vida acontece no território, né? Acontece na regional. E aí as pessoas puderam, ou através da regional ou na sede da própria Selma, buscar a adoção. Então, a adoção, o propenso adotante, né, o futuro adotante, ele vem e diz que local ele quer adotar, porque muitas vezes essas adoções já aconteciam informalmente, né, aquele canteiro central em frente à minha casa, né, que eu já cuidava, já aguava, então transformar isso em algo formal, né, então as pessoas começaram a procurar. Eu lembro que em 2013, logo no primeiro ano, nós chegamos a quase 160 adoções, né, houve assim uma grande procura porque houve, de certa forma, uma regularização de muitas adoções informais que já existiam, né? Então as pessoas começaram a procurar e hoje o programa ele tomou assim uma proporção bem importante, né? A gente ultrapassou aí a marca dos 400 locais adotados, né? É uma ótima notícia, né? E quando a gente fala desses locais adotados, a gente não está só limitando a praças, no caso. Não, a gente, como a gente sempre fala, no sentido lato, o local que eu vou cuidar. É como a gente tem um projeto chamado Árvore na Minha Calçada, né? Que eu sempre falo que o Árvore na Minha Calçada é a minha árvore, é aquela árvore que você vai cuidar no canteiro, ou no jardim, ou no quintal, ou em uma área próxima à sua casa. A adoção é da mesma forma. A gente no começo até listou no site quais as praças que existiam, mas as pessoas começaram a procurar, eu quero adotar debaixo do viaduto, né? Então a gente tem debaixo de viadutos adotados, canteiros centrais, áreas verdes, né? As próprias pracinhas, que é digamos, o carro-chefe, né, do programa, mas não é só o carro-chefe do programa, as praças. Hoje a gente tem muitos espaços adotados e as regionais onde nós temos mais adoções são realmente a regional, hoje, atualmente a regional 5, né, e hoje a nossa principal adotante é a pessoa física. A gente teve uma transformação no programa. Nos primeiros anos, prevaleciam as praças e as empresas, né? Com o decorrer do tempo, o programa foi se transformando e hoje prevalecem espaços menores e as adoções individuais. Isso é muito bacana. Esse poder de transformação dentro do próprio projeto, né? É muito bacana. Uma dúvida, por exemplo, um morador que vê um espaço, né, ele pode dar de sugestão na própria regional para poder adotar? Exatamente, ele chega na regional, em geral, né, ele já chega na regional dizendo que espaço ele quer adotar e o interessante é que cada adoção é única, né, existe um plano de trabalho que é estabelecido, a pessoa assina uma carta de intenção, e ela diz assim, olha, há um espaço X ao lado da minha casa, nesse espaço eu quero fazer aguação,
eu vou colocar um banquinho, eu vou colocar um mobiliário. Há espaços que são espaços de reza, né, onde há uma imagem, as pessoas ali muitas vezes rezam um texto, ou pessoas de outra religião fazem uma oração. Então, assim, espaços que já são utilizados, então é ela que propõe, o município não impõe nada, é um programa totalmente voluntário, mas também não tem nenhuma contrapartida no município. Geralmente as pessoas perguntam, mas eu vou ter desconto de... Não, não há nenhuma contrapartida, ele é totalmente voluntário. A contrapartida é nós termos uma cidade mais gentil, né, e mais compartilhada e melhor para todos, porque a partir do momento que você se apropria do espaço no bom sentido e aqueles espaços passam a ser bem utilizados, bem cuidados, você começa a promover essa transformação social e essa transformação mesmo dessa quebra de paradigma. Eu também cuido da cidade. E a gente vai, aos poucos, né, um movimento, e é um movimento assim, muito interessante porque ele é bem verdadeiro, quando a pessoa se propõe a adotar um espaço, mesmo sabendo que do ponto de vista financeiro, pelo contrário, ela vai investir, e ela está ali sendo cidade, sendo cidadão, isso a gente entende que é muito importante. Com certeza. Esse sentido de você tomar de conta daquilo que faz parte do seu dia, num bom sentido, e entender que é uma responsabilidade de todos, transforma aquele ambiente, né? Transforma, com certeza. Não é à toa que a gente está com mais de 400 locais aí adotados, né, por essa população. A gente espera que isso aumente aí com o passar dos dias, dos meses. A gente vai ficar aguardando também, né? Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Com reforma e manutenção desses espaços, já que são adotados e de responsabilidade da população pelas transformações de um dos maiores exemplos de praças reformadas por meio do programa, é a Praça Portugal, que teve sua requalificação toda custeada por empresas privadas e que tornou o espaço mais acessível, arborizado, com novos espaços de convivência e para a prática esportiva. A gente estava justamente conversando disso, né, dessa mudança de perfil das pessoas, né? Então a gente tinha antes as empresas, né? Quando a gente fala em empresas, você já falou que eles não têm, por exemplo, uma ajuda financeira. Tem algum espaço que se coloca o nome dessas empresas? Como é que funciona essa contrapartida? É importante a contrapartida que existe, na realidade, ela é por meio de um espaço onde a empresa ou a adotante pode colocar sua marca, né, sua logomarca ou seu nome. Então, há regras, mas com regras, né? São placas de 50 por 70, padronizadas e podem ser colocadas a cada 500 metros. Então, se for uma praça pequena, uma placa, ou duas ou três, enfim, a depender do tamanho da praça. E sendo um canteiro central também, a cada 500 metros, é possível o adotante colocar uma placa. Essa placa também é de responsabilidade do adotante, né? Então, assim, muitas pessoas, algumas pessoas não colocam, né? Simplesmente adotam esse espaço e outras realmente fazem questão de colocar, mas a gente acredita que o principal motivador nem seja a propaganda, seja realmente essa vontade de colaborar, né, com a cidade. É isso que a gente espera, na verdade, né? Bom, vamos assistir um vídeo agora para a gente entender como é que funciona o programa na prática. A construção de uma nova fortaleza através do protagonismo cidadão, público e privado de mãos dadas, em um trabalho conjunto que temos visto em muitos espaços da cidade. O projeto de adoção de praças da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, permite que o cidadão comum auxilie na gestão dos espaços. Aqui na Praça Martins Dourado, que fica no bairro Cocó, uma associação formada por amigos, moradores de condomínios próximos e sócios avulsos adotou o espaço e firmou parceria com o poder público para garantir segurança e qualidade de vida a quem vive por aqui. Na hora que nós temos uma praça bem cuidada, valoriza a nossa família, valoriza nosso imóvel, valoriza a nós mesmos, que temos um local de lazer. Nós temos aqui espaço infantil, espaço para idoso, temos espaço para preparadores físicos. Todo fim de mês nós prestamos conta através de balancetes. A parceria tem transformado vidas e espaços da capital. A escola Vital de Donê, que fica no bairro Cidade dos Funcionários, transformou um terreno inutilizado em um lugar de convivência para os moradores da região
e deu o nome de Praça dos Ipês. A delimitação da área foi feita com pneus reciclados, assim como os brinquedos. Os muros são representações da arte dos grafiteiros. E para os amantes da leitura, no local foi colocada uma geladeira desativada, recheada de livros. Me deixa muito gratificada, muito feliz quando eu passo por vezes. Então tem pai sentado nos banquinhos, folheando um livro, as crianças brincando no parque. Então isso é muito gratificante. A Praça Célia Bezerra, no bairro Lourdes, é mais um exemplo desta parceria público-privada. Há 3 anos, Dona Célia decidiu dar mais vida ao local. O lugar que antes não tinha tanto encanto para os moradores da região, hoje é bastante agradável e conta até com um cantinho reservado para oração e fé. Fomos fazendo essa praça devagar, fomos fazendo, construindo, e foi criando assim um ânimo tão grande na gente, a gente tá assim... Eu fiquei tão... Cada pedacinho que a gente fazia, para a gente era uma felicidade. Até que a gente terminou com essa praça aqui, que é, assim, a nossa alegria, a nossa felicidade, essa pracinha. Eu fico mais feliz quando eu vejo a minha pracinha cheia de crianças, as crianças de patinete, as crianças de velocípede, as crianças brincando, correndo, pessoal de bicicleta. Essa pracinha a gente fez para o nosso bairro, para todos. Com pouco mais de 6 anos, o programa de adoção voluntária gerou uma economia de mais de 43 milhões de reais para os cofres públicos. Quem tiver interesse em participar do programa de adoção deve procurar a regional do bairro onde fica o espaço para protocolar a documentação necessária. Antes disso, entra na página da Prefeitura Municipal de Fortaleza, vá até o espaço Urbanismo e Meio Ambiente, acesse a área Adoção de Praças e Áreas Verdes e forneça todas as informações indicadas no checklist. É muito bacana, né? É igual você estava falando enquanto passava um vídeo, dá um orgulho muito bom, né? Muito especial de ver andando um projeto que dá certo, né? E além desse lado de sustentabilidade, dessa importância do pertencimento, né? De entender que todos nós estamos aqui para nos ajudar e cuidar daquilo que faz parte do nosso dia a dia, ainda tem uma outra questão que é a economia que traz, né? A SEMA fez um balanço que são mais ou menos 20 milhões economizados, né? A cada praça, a cada espaço desse que é adotado, né? Fala um pouquinho para a gente dessa economia, né? E de todos os benefícios que ainda mais trazem a adoção da praça. Porque no momento que a pessoa ela propõe a adoção, ela estabelece um plano de trabalho de 5 anos, né? A adoção ela tem um prazo de 5 anos que pode ser renovado a depender do adotante e do próprio poder público, né? O poder público em qualquer momento pode extinguir aquele convênio. E felizmente isso aconteceu, mas muito pouco, né? Essa necessidade de extinguir um convênio. Em geral, as pessoas ao final de 5 anos renovam. Então, naquele momento que você estabelece a adoção, você propõe um plano de trabalho. O que você vai fazer em 5 anos? Uhum. E ali é dado um valor, né? Em 5 anos eu vou fazer tantas aguações, eu vou aguar mensalmente, eu vou plantar. Então, aquilo tem um valor. Então, nós temos planilhados todos os planos de trabalho nesse tempo todo e esse valor, ele chega a essa soma de aproximadamente 20 milhões, que são atividades que são efetuadas pelo particular ou por uma associação ou empresa, que em tese seriam feitas pelo poder público. Então, a gente acredita, claro, é uma inferência, que esse recurso, ele deixando de ser investido nesses locais, ele pode ser redirecionado para a saúde, educação ou outras áreas que o município necessitar. Com certeza. Aquilo que é cuidado e bem cuidado, né? Tendo essa participação da população é muito importante, né? Os benefícios são além. Né? Faz toda a diferença se você tem um espaço na frente da sua casa bem cuidado, saber que é um pedacinho seu que está ali, né? E ver as crianças brincando, igual a gente escutou, né, no vídeo, deixa tudo ainda mais especial. E falando, né, dos espaços das regionais, tem a Regional 4, a 5 e 6, né? Que tem os seus diferenciais ali por mais, né, praças, espaços adotados. O que fez com que essas regionais se destacassem? Foi interessante, a Regional 5, mais recentemente, todo ano a gente inclusive faz como se fosse uma premiação, né, entre as regionais, a gente faz um momento com eles, até para valorizar, né, o trabalho que é feito durante o ano.
E a Regional 5, ela principalmente no último ano e meio, ela começou a fazer até uma busca ativa, né? Conversar com as pessoas. E é muito interessante que a gente tem essa coisa de vizinhança, né? A vizinha faz a adoção, eu quero também, né? E como é que faz? Então, vai um disseminando o outro. Então, daqui a pouco a gente tem uma rua inteira, onde cada quarteirão é um adotante, né? Então, assim, o meu quarteirão é mais bonito que o seu. É uma competição saudável. Super saudável. Então, a gente cria esse movimento de gentileza, né? Eu, particularmente, acredito muito na transformação pela gentileza. Quando nós começamos a fazer a transformação dos pontos de lixo, eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter visto, você passa na rua e vê um muro cheio de flores, né? Então, a gente começou um movimento, assim, no lugar de lixo, árvores e flores, né? Aqueles locais onde a população costumava descartar o resíduo de forma incorreta, e a gente falou assim, por que não transformar isso num lugar bonito? Porque quando eu chego para jogar o lixo, eu vou me constranger, né? Eu vou jogar o lixo no meio das flores, né? É verdade. Então, a gente houve todo esse movimento da equipe, junto com as regionais, a própria concessionária, né, de limpeza. Então, há um movimento que continua hoje na cidade e aí a gente acredita que vai para além. A política pública, realmente, quando ela acontece, é quando ela entra na veia, né? Quando ali você passa é como alimentação. É um hábito, né? A partir do momento que você transforma, você não faz uma dieta, você transforma o seu hábito alimentar. Eu acho que esse lidar com a cidade tem muito a ver com isso. A gente acredita muito nesses movimentos de transformação. Então, é o árvore na minha calçada, a gente vai lá, a gente planta, ela cuida. É a adoção, que é uma parceria, é a transformação do ponto de lixo. Então, mais do que políticas públicas e projetos, a gente acredita que é uma nova forma, não que a gente esteja criando nada, né? Mas nós acreditamos que há esse movimento de um novo viver a cidade. E aí, a partir dessas transformações, o poder público chega com iluminação e aí a própria adotante vai solicitando, não, eu preciso de mais iluminação. E aí você vai transformando a locais onde eram locais de violência, onde haviam episódios tristes. Há um case muito interessante no Rodolfo Teófilo, onde há uma escola municipal. E aí a gente implantou uma escola PEV, onde as crianças podem trazer o reciclável é doado para a Associação de Catadores mais próximos. Aí ao lado havia 3 pontos de lixo e aí foi construída uma areninha, foi colocada aquele equipamento de ginástica, aqueles equipamentos de ginástica, academia pública, foi feita a arborização no entorno e retirado 3 pontos de lixo. No ano seguinte, o bairro que era um dos mais afetados pela dengue, coincidência ou não, no ano seguinte nós tivemos rebatimento nos índices de saúde. Olha que bacana. Né? Então a gente acredita, não foi só mas a gente acredita que pode guardar relação com aquela transformação, ainda mais a autoestima, né, da população. Então, assim, o programa de adoção, a nosso ver, ele materializa essa forma de que é possível transformar a cidade e fazer a cidade de maneira diferente. Com certeza. E não foi coincidência não, né? Porque quando você começa a cuidar daquele espaço, que era isso que a gente tem frisado aqui, porque eu acho que é isso que precisa mudar, essa questão da consciência, né? De que aquele espaço não é só do poder público. Ah, não, o poder público vai pagar aqui. Não, é o seu espaço, é você que está ali todos os dias, são seus filhos, netos, amigos que vão usufruir dali, se sentir seguros até ir lá, né? Isso. Então, esse case que você contou é muito bacana, porque é uma escola, né, onde tem bastante crianças, e aí ela poder falar com orgulho que lá perto da casa dela tem uma areninha, tem uma academia ao ar livre, tem isso. Então, assim, é só para enriquecer ainda mais o propósito desse projeto, né? Isso. Pois é, a gente acredita, assim, que tem a ver realmente com a questão da autoestima, do empoderamento e de você realmente, aliás, mais do que empoderamento, o sentimento de pertença, né, de ter orgulho realmente do seu espaço. Então, hoje nós estamos aí com a licitação para mais 15 escolas PEV. A escola PEV é ponto de entrega voluntária, né, onde toda a comunidade escolar e inclusive o próprio entorno pode doar recicláveis. E a gente sempre tenta fazer isso. Nós acreditamos que os programas se completam. Então, assim, se existe uma escola PEV e é possível adotar para seguir em frente, então a gente vai fazendo digamos assim, aquela propaganda e vai conversando para ver. E muitas vezes a gente consegue nessa busca ativa adotantes, né, ou reconhece adotantes que já de alguma forma faziam algum benefício. E nem sabia que ele poderia ser reconhecido, e nem sabia que né? poderiam, né? Então, quando você consegue agregar diversos programas,
né, de uma forma que eles se complementam, aí você percebe essas transformações, né? Você consegue ter, digamos assim, potencializar os resultados. Com Né? certeza. E assim, o Adoção realmente a gente entende que é um programa bem importante, a gente está deixando ele em forma de legislação, hoje ele faz parte da Política Municipal do Meio Ambiente de Fortaleza, que foi lançada em 2017, ele é um instrumento de gestão legalizado, de maneira que a gente acredita que ele possa aí continuar para além das gestões, trazendo benefícios para a população de Fortaleza. Que é isso que importa, né? Que é o principal. É literalmente você montar, pegando a sua fala, é um quebra-cabeça, né? Você vai juntando as peças para que o beneficiado seja a população que está ali usufruindo daquilo todos os dias. É que é o nosso motivo, né? Que a gente sai todo dia para trabalhar, é fazer realmente, como a gente sempre fala, né? Nós temos quase 3 milhões de patrões, né? Nós que somos servidores públicos, então o cidadão de Fortaleza é para ele que a gente trabalha, né? Todos os dias. Isso é muito bacana. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já. O programa é inovador e representa uma quebra de paradigma para que a cidade e a principal para a sociedade que costuma dissociar as questões ambientais das questões urbanas. O programa de adoção é realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e permite ao cidadão comum, CNPJ ou CPF, tomar de conta de uma praça ou área verde da cidade de Fortaleza. Esse processo funciona como uma responsabilidade compartilhada, a gestão desse tipo de espaço público. E é justamente isso que a gente estava falando, né? Todo mundo entender que se juntar o poder público junto com as pessoas que estão usufruindo dali para cuidar daquele bem, né? É interessante que essa quebra de paradigma também, porque, em geral, as pessoas entendem o ambiente natural, ou a natureza, como algo longe, né? Como algo distante. Já vista que nós temos ditados como, por exemplo, rebola no mato. Né? Rebola no mato significa eu vou rebolar algo onde não é bom, como se o mato fosse algo, de certa forma, desprezível, algo onde eu posso... então, assim, essa mentalidade, a gente tem uma mentalidade dissociada urbano do ambiental. A missão da Selma é justamente integrar o ambiente natural e o ambiente construído. Então, nós acreditamos que as políticas públicas podem fazer essa integração. No momento que você entende que uma área verde, ou uma praça, ou um local arborizado, ele pode estar ali funcionando como um equipamento urbano, como um espaço urbano de integração, você consegue efetivamente juntar essas duas pontas, que é o ambiental e o urbano. Então, assim, essas políticas públicas, elas visam integrar, né? Elas visam trazer as pessoas para esses espaços. Então, não ter o espaço natural como algo à parte, dissociado, ou algo que não tenha valor, ou que seja totalmente intocado, porque muitas vezes quando aquilo é totalmente intocado, você até prejudica a preservação. Você tem que valorizar, conhecer, porque a gente só defende o que a gente conhece. Então, a partir do momento que a população conhece os espaços, né, e se apropria de maneira positiva, né, de maneira responsável, a probabilidade daquele espaço ser mais valorizado e preservado aumenta. Né? Então, nós acreditamos realmente nessas estratégias. Então, a quebra de paradigma é justamente essa, de você entender que esses ambientes naturais, que a natureza da cidade, ela pode e deve estar integrado com o urbano. Com certeza. E falando dessa pessoa comum que pode adotar, explica pra gente como é que funciona esse processo de adoção e quem pode fazer parte, qualquer pessoa pode ir, como é que funciona? Na verdade, qualquer cidadão de Fortaleza, né, acima de 18 anos, ele pode procurar uma regional. A gente sempre indica que as pessoas entrem no canal Urbanismo e Ambiente. Hoje, se você escrever Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes no Google, você já vai direto para o link. Aí lá você vai encontrar o checklist do que precisa, a documentação, a carta onde você vai dizer qual o local que você quer adotar. É o modelo, né, de como é esse processo de adoção. É dada a entrada na regional. É um processo relativamente rápido, após a regional ele vem para a Selma, e interessante que a adoção ela é assinada entre o adotante e o prefeito, né? Bem assim, cada adoção tem a assinatura do prefeito e do adotante. É uma experiência, então, né, é bem pessoa, interessante, né? Ela tem aquele documento assinado junto com o prefeito, e aí ela pode, como eu tinha falado anteriormente, colocar a plaquinha lá com seu nome, né? E ela passa
realmente a fazer parte oficialmente da cidade como um cuidador, né, oficial da cidade. Então é muito simples. A gente sempre indica que a pessoa procure antes na internet para poder se ambientar, né, saber o que é. E ao procurar a regional, já lá chegar com a documentação completa, até para facilitar a celeridade do processo, se ela já der entrada com a documentação toda completa. Isso, mas também é uma documentação simples, é comprovante de endereço, identidade, enfim, também não é nada complexo, né? A ideia é realmente que o processo seja bem simples e bem rápido para que mais pessoas possam participar. Esse processo é a mesma coisa para uma pessoa jurídica, uma empresa que queira participar? Sim, a mesma, só os formulários que eles têm uma diferença, né, de pessoa física para pessoa jurídica, mas o processo é exatamente o mesmo, as etapas, digamos assim, o tempo de processo é o mesmo, então não vai haver uma diferenciação por ser física ou por ser empresa, né? Aí a gente sempre trabalha assim, nós temos sistematicamente nós visitamos esses locais e claro que se eventualmente a gente percebe que aquela adoção não está sendo cumprida, né? E aí o adotante, a gente convida, né? Claro, porque como é um programa voluntário, a gente chama a pessoa para conversar, para saber o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa tem um problema pessoal, a vida da gente muda, né? Aí a gente rever, se ele quer rever o plano de trabalho, ou muitas vezes é interessante que as adoções podem ser conjuntas, basta o primeiro adotante concordar, mas aí outros adotantes podem vir para ajudar, então se ela quer dividir aquela adoção com uma outra pessoa, uma outra empresa, enfim. Então, todo esse trabalho é feito muito com a participação da nossa equipe, da Selba, mas é uma participação fundamental das regionais, que são extremamente parceiras da prefeitura como um todo, né? Porque o programa é da prefeitura, mas principalmente é do cidadão. E igual você falou, né? Teve a mudança desse perfil, né? Que antes a gente tinha mais empresas que vinham, às vezes pela curiosidade de querer colocar o nome, né? E hoje você vê essa mudança das pessoas físicas indo, né? E gerando essa competição saudável, essa vontade de adotar, de se sentir pertencente àquele local, né? Teve essa mudança também. Teve. Eu acho assim que eu me atrevo a dizer que nós vimos duas transformações bem interessantes, muitas outras, mas eu gostaria de citar duas. Com relação vendo até aqui o cartaz, a questão da bicicleta, né? Quem diria alguns anos atrás que o Fortaleza ia andar de bicicleta? Não, Fortaleza é quente, e hoje, aproximadamente, porque a gente também é responsável pelo plano de caminhabilidade, né, de Fortaleza. Então, hoje, 32% dos deslocamentos são feitos pela tração humana, quer seja de bicicleta ou caminhando. Então, a caminhada é um modal de transporte, a bicicleta é um modal de transporte, e foi uma quebra de paradigma. A gente viu a cidade passando a andar de bicicleta, passando a caminhar mais, segura, né? Se sentindo mais segura, mas a segurança ela vem também do uso dos espaços, exatamente, da apropriação dos espaços. E aí eu penso que esse movimento, ele também foi ajudando as pessoas a verem mais a cidade, né? Você, de bicicleta, você vê mais a cidade, caminhando você observa mais a cidade. Então, quando você caminha, você observa as conversas, e aí eu acredito particularmente que foi havendo essa mudança de paradigma e as pessoas foram entendendo que elas também podem ajudar. E eu penso, né, claro, é uma inferência, é um juízo de valor meu, mas eu acredito que todo esse movimento acabou culminando numa maior quantidade de adoções de pessoas físicas, que elas passaram a entender que elas também podem ser responsáveis, e quando o programa foi se popularizando, né, que no começo as pessoas achavam que era só empresas, a partir do momento que essa informação chegou de que pode ser a pessoa física, as pessoas falaram, peraí, eu também quero, né? E aí o programa foi tomando essa dimensão. Afinal de contas, igual a gente está falando, é algo em frente à sua casa, de usufruto, né, seu, das pessoas que você gosta. Nada mais justo do que também poder, né, cuidar daquele espaço que você às vezes já tem um carinho e às vezes ficava pensando, né, nossa, aqui podia ter uma coisa assim, podia ser pintado, podia ter isso, podia ter aquilo, e nem imaginava que você poderia adotar e fazer daquele espaço ainda mais especial, né? Fora a questão da sustentabilidade, que vem também para trabalhar mais isso, né? Trazer essa consciência da sustentabilidade, do cuidado, né? E da preservação daquele ambiente. Outro conceito que a gente sempre trabalha é que sustentabilidade se faz no dia a dia, né? A gente fala das práticas sustentáveis. Então, não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Às vezes as pessoas associam, né? Que assim, para ser sustentável, não. Então, eu tenho que cuidar de tantos hectares, tenho que salvar tudo. E não é, né? Não é. Fazer a sua parte, né? Como você fala, não é tecnologia de foguete, né? É você separar a sua borra de café em casa para colocar na planta, você já está sendo sustentável. Já é um grande passo. Diminuir a hora do banho. Diminuir a hora do banho, apagar as luzes, colocar uma descarga dual fluxo.
fluxo, você aproveitar a luz a luz sol, natural, né? Você separar o seu resíduo, doar para um catador, entregar no ecoponto. Então isso é ser sustentável. Claro que a gente se preocupa com as questões globais, né? Principalmente a gente que trabalha muito com mudanças climáticas, trabalha com inventário, sabe aí das alterações de clima, tudo que está acontecendo no planeta é inegável. Mas nós acreditamos que a prática da sustentabilidade ela é cotidiana e ela é geracional, né? Hoje as crianças já vêm aí com já vêm hoje já educando os pais. As crianças que vieram com um manual de instruções. Manual de instruções, né? Então a gente hoje a sustentabilidade ela já não é mais aquela coisa distante, ela já passa para o dia a dia. Eu tenho muita fé nessas gerações que estão vindo aí, que são mais questionadoras, né? Por que que eu tenho que queimar, né? Por que que eu tenho que... Então, assim, começam a questionar e eu acredito que a saída pode ser por aí. Né? É verdade. Não, e é igual você estava falando, né? Cada projeto vai se interligando para o bem da sociedade como um todo e para bem do nosso planeta, né? A gente precisa disso aqui para sobreviver e nada melhor do que você poder cuidar e ter aquela consciência de cuidado, né? Então você vê uma praça reformada, tem um espaço para você entregar a sua lata, a sua garrafa PET, né? Então um pontinho vai interligando e aí sim são feitas grandes mudanças, né? Exatamente, as grandes transformações elas são a partir desses pequenos passos, né? A partir do pequeno passo, do seu primeiro movimento, né? Então eu acredito que essas políticas públicas, elas proporcionam e elas dizem é possível, é fácil, não é complexo, não vai doer. Não vai ser tão caro quanto você está pensando. É possível, vamos lá, vamos com a gente, verdade. né? Então eu acho que tem muito essa característica de chamado, né? De chamado e eu acredito que de alguma forma a população tem entendido e tem respondido. E a gente é muito grata também a tudo, né? A todos. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a cada adotante, né? A cada um que tem dedicado a sua parte da sua vida, da sua emoção, do seu recurso, né? Do seu tempo, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. Das coisas mais valiosas, tempo, né? Então, você dedicar o seu tempo à cidade, a gente queria aqui deixar o nosso agradecimento, né? De coração, realmente, em nome da equipe da prefeitura, né? Me atrevendo a dizer assim, mas por tudo que tem sido feito e a cada um que de alguma forma, todos esses anos, né, desde 2003, colaboraram com o programa de adoção de praças e áreas verdes e eu espero vê-lo aí continuando. Com certeza. É um agradecimento e um convite, né, para você que se sentiu aí, como você disse muito, muito bem, é um chamado, né, para você que se sentiu aí com aquela coceirinha no coração, pode procurar ser uma regional, pode procurar. Porque a gente tem vários espaços aí que estão precisando, né, desse olhar atencioso e desse dom, né, para poder cuidar. Isso mesmo. Bom, então quero agradecer a sua participação aqui, espero você aqui de volta para contar também quantos novos espaços a gente recebeu aí, os adotantes com um chamado. Bom, eu agradeço mais uma vez, muito obrigada a oportunidade, né? A gente está à disposição. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vvamos falar sobre o projeto Mesatenista. Fique aí e o Notícias de Fortaleza volta já.